Just a second. Oh, yes. We are live. Oi, gente, peraí, que eu já vou falar com vocês direito. Just check. Here we go. Peraí, gente, é tudo novidade aqui. So one. There, Mary's in the chat room. That's the link. Pronto. Pronto, gente. There, if you see below the link that I showed you, there's everybody's like, oh my God, I love your books, and then everybody's just chatting around. It's on the below below us chat? Actually. Yeah. It says chat? Yeah. Like, it shows if I click on that, I can see it? Yeah. I don't want to disappear. No, you don't. You won't. Gente, é porque a ferramenta é meio novidade aqui pra gente, tá? Então eu tô mostrando para ela onde é que vocês estão aqui no YouTube. I'm just telling them that we're just finding out how everything works on this chat. Do you know our chat room that I just sent the link to YouTube one? It just says chat. It's at the bottom and it says Yes. So I click on that. Yeah, click on that. Did you see a link that I just posted? No. Maybe. That one. Got mute, participants chat, share screen, record, reactions. No, it's on the chat one. It's on the chat one? Yeah. So I click on chat? Click on chat and it pops up on your right hand side, and then there's a link. I don't see one. That's okay. I can send through email. I can send you the email. It's fine. All right. Gente, é só para ela saber onde é que vocês estão, tá? Só um instantinho. Okay, let me just... Do you mean an email link? Mm-hmm. Oh, I should check my email. I'll just email you, just so you can see what everybody is saying. Okay. But it's fine. All right, but I have to keep my email open to see that, right? Yes. Okay. There you go. I sent you the link, and then it's the link with the video that everybody's watching us right now. And then below us, there's the chat that is going on that everybody's watching us, what they're saying. So you can follow that as we talk, as we go along, then you can follow what everybody's saying. So I have to go to my email to do that. Yeah. But then I can't see this. You should be able to see this one, but it's fine. But it's okay as well. It's no problem. So do you want to start, and then we'll figure it out as we go? Yes. It's fine. Gente, bem-vindos a essa live com a Mary Balogh, maravilhosa aqui em cima. É porque é um pouco novidade aqui pra gente, porque o Zoom é um pouco diferente para funcionar com o YouTube.
E aí o link é diferente, e aí para ela conseguir ver o comentário de vocês é um pouco diferente. Então, por isso foi um início meio louco. Desculpa esse movimento, mas vai dar tudo certo, tá? I'm just telling them that everything is new for us. We're trying to figure how everything works. So everything's going to be fine. It's okay. Primeiro, gente, obrigada por vocês estarem aqui nessa live com a gente. Meu nome é Frine Jordacopoulos, eu sou editora de aquisições aqui da Arqueiro. E é um prazer estar aqui batendo um papo com a Mary Balogh, que é autora da série Os Bedouins, autora da série O Clube dos Sobreviventes, que são romances de época que a gente, né, não tem como não se apaixonar. Então, vocês fizeram várias perguntas para ela, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Enquanto isso, se empolguem no chat, mandem perguntas que a gente vai fazer para ela também, tá? E tudo isso eu vou traduzir as perguntas e as respostas dela para vocês. Então, pronto. Vamos lá, gente. Just, letting them know how everything's going to work and that they ask the questions and then we'll answer them, and then I'll translate everything you say to them and everything. So once again, thank you so much for being here with us, Mary. It's a pleasure to have you. I'm delighted. Thank you. The first question is, how are you dealing with social distancing and everything that's been going on? Well, we live in a small town in Saskatchewan, Canada, a town of just 1,000 people. And I live a very quiet life. I'm a writer. I live a very quiet life. So really my life is almost just normal. I just spend most of my time writing and reading, and once a week run down to the grocery store and do my shopping like everyone else. And I'm one of the lucky ones. My life hasn't changed really that much. Awesome. Gente, perguntei para ela como estão as coisas nessa situação toda de quarentena e distanciamento social e tudo mais. E ela falou, olha, eu vivo numa cidade pequena no Canadá, minha cidade tem 1.000 pessoas, então é muito tranquila, eu fico em casa, eu sou uma autora, eu fico em casa escrevendo, eu sou uma das sortudas que não tem muita diferença de tudo que está acontecendo. Eu, uma vez por semana, vou no mercado ali na esquina, faço as minhas compras como todo mundo, então a minha vida é muito, muito tranquila nesse sentido. So you have been able to work through all of this craziness kind of thing? I have. It's, I mean, a lot of people are reading a lot during this time just to escape. Well, I read a lot too, but I also write to escape. I can just go into my own world and do what I always do. It's, I really feel that I'm having it not easy through this quarantine, but easier than a lot of people have, because my life is not much different from what it normally is. Eu perguntei para ela como está sendo, então ela está conseguindo trabalhar, né, por tudo isso que está acontecendo. E ela falou sim, porque muita gente lê para poder fugir do que está acontecendo e eu escrevo para fugir do que está acontecendo. Então, não tem sido fácil, mas tem sido muito mais fácil do que para muitas pessoas. Então, não tem nada, tem mudado muito do que é normalmente, né? Okay, so Survivors Club is about wounded survivors of the Napoleonic Wars, and we see war in the Bedouins as well. And you grew up on a post-war Wales. So do you think that that period had influence in your addressing the theme in your writing? Yes, I think it did. I was born right at the end of World War II in Wales. During my childhood, the town was bombed. All my uncles and my parents' friends, they had all been part of the war. They'd all been soldiers. And I think it made me aware that everyone's involved in war. It's not just the soldiers on the battlefields. It's the people at home, and it's what they bring home with them after the fighting. It's all part of the
all part of war. And I grew up with that. I didn't have to learn it when I grew up. It was just part of me. I didn't think about it at the time, but it became part of me, yes. Gente, eu perguntei o seguinte, ela cresceu, ela nasceu e cresceu no final da Segunda Guerra Mundial no País de Gales, e que como o Clube dos Sobreviventes, tanto ele quanto os Bedouins, lidam, né, com as guerras napoleônicas e ser sobrevivente de uma guerra e todos os traumas que isso acarreta, né? E eu perguntei se a infância dela ter sido tocada pela Segunda Guerra dessa forma influenciou ela tratar desse tema na escrita. E ela falou sim, eu acho que sim. Durante a minha infância, os meus tios, os amigos dos meus pais, eles estavam todos envolvidos com a guerra, e eu vi a minha cidade, né, foi bombardeada, passou por tudo isso, e não é só os soldados que se envolvem com a guerra, é todo mundo, é quem fica em casa, e é o que eles trazem para casa também, né, os que sobrevivem. Então, e eu cresci com isso, eu não tive que aprender isso. E eu não pensei sobre isso na época, mas eu acho que sim, que foi uma coisa que me tocou o suficiente para escrever sobre isso mais tarde. And your parents really emphasize you and your sisters on your and your sisters' upbringing, that education was something that was, essential for girls as well, even though at that time it was considered wasted on girls. And it's kind of weird that in 2020, in a lot of places, it still is thought of like that. But your female characters also share that passion for learning and for being everything that they can be. So tell us a bit about creating your female protagonists in the Bedouins and in the Survivors Club. Because my books are set in the early 19th century, women's lives were very different from what they are now. Mm-hmm. But I've always felt that it's not my job, but my desire, my passion, to make readers see that women and men, people, are essentially the same through the ages. And so I try to create women characters that are true to the time. And there were lots of restrictions on women in the 19th century, but also that they have the inner strength that women have today. Does that make sense? Mm-hmm. I just want to show the strength of people, which is ageless. We all have to live in a certain age with the restrictions of that age, but there are some things about us that are ageless, and this is what I want my heroines to be the human strength that goes beyond time. Eu perguntei para ela, gente, porque os pais dela focaram muito na importância da educação, tanto dela quanto da irmã. E ainda era numa época em que achavam que a educação era desperdiçada em meninas, que, né, não precisava estudar e tudo mais. E eles, pelo contrário, foram muito contra esse pensamento, que, infelizmente, hoje em dia, em 2020, ainda tem muitos lugares que pensam dessa forma. E eu falei, e as suas personagens femininas são muito focadas também em aprendizado, em querer ser tudo que elas podem ser. Então, fala um pouquinho para a gente sobre como foi criar suas personagens, as suas protagonistas femininas, tanto no Bedouins quanto no Clube dos Sobreviventes. E ela falou, olha, por eu escrever livros no início do século XIX, a vida das mulheres era muito diferente do século XXI, na situação, né, nesse caso. E eu sempre senti que foi meu desejo, minha paixão, mostrar para os meus leitores tanto o lado feminino quanto o lado masculino, mas da força
que as pessoas têm, de tudo que elas podem ser, e que isso não tem tempo, não tem idade. Existem várias restrições temporais, no caso, para a sociedade, né, no século XIX, diferente para o que a gente tem hoje, mas tem muita coisa, a força interna, né, que a gente tem, não tem tempo para isso, e eu queria muito abordar isso, e eu busco muito abordar isso nos meus livros. Gente, quem está aí completamente apaixonada por ela, levanta a mão e manda muito coração, tá? Porque eu tô e eu não estou podendo escrever agora, então façam isso por mim. I'm like, everybody right now that it's completely in love with Mary Balogh sends lots of hearts because I'm away from my keyboard and I can't do that right now, so. Okay, one more question over here, let's see. You have a writing group in in Regina, I think, right? Yeah. In the capital, yeah. Yeah. And that's very much like the survivors kind of thing, because you know, you sit around and you talk about it, and everybody's sending like lots of hearts because I told them to. Everybody loves you, Mary. Oh, that's sweet. Thank you. Thank you all. Ela tá agradecendo, gente. Vocês são muito maravilhosos com essa quantidade de coração, hein? Vocês são muito sensacionais. Wow, that's a lot of hearts. So going back to your reading group, writing group, actually, you meet and you talk about writing. How does that work? I think, how does that help actually in your work in you know, getting your stories out? I think it's that writing is a, I won't say it's a lonely thing, it's a solitary thing. It's something you do on your own. And sometimes it's just lovely to get with other writers and just talk about writing generally. We don't generally help each other with an ongoing story. It's not that sort of group. But we share stories about writing. We ask questions. We reassure each other because we all have the same, you know, losses of confidence and the same worries. And it's just, we say sometimes anyone listening to us would think how boring, because only writers would enjoy these talking about writing and books, but we're all on the same wavelength. It's nice to talk to people who know exactly what you're talking about. It's just fun. They're real friends, those people. That sounds like a lot of fun. Yeah, it is. Eu falei, gente, que ela tem um grupo de autores que se encontra de vez em quando. It's on during the summer that you guys meet. It's all year. We meet once a month, but we constantly chat online. If you've heard a few pings while I talk, my little group is going right now. I don't know how to turn off the pings. No problem. Se vocês ouvirem alguns sonzinhos, tá? Alguns pings aparecendo, é porque é o grupo dela de autores, tá, gente? Que são amigos, assim como o grupo de sobreviventes, o clube de sobreviventes. E eles se encontram para bater papo, para falar, e eles não se ajudam no sentido de história, de um não ajuda o outro no que eles estão escrevendo no momento. Eles ajudam no sentido de compartilhar inseguranças e compartilhar as situações de que autores vivem, né? As situações em que os autores vivem e as coisas que eles têm que lidar. E ela fala assim, porque escrever é uma coisa que não é que seja... É uma coisa muito solitária no sentido de que você faz sozinho. Mas quando você tem um grupo de apoio nesse sentido, acaba ajudando, porque são pessoas que estão na mesma vibração que você, que entendem do que está acontecendo, e que eu acho que outras pessoas, se alguém escutar a gente conversando, vai achar que é muito estranho, porque todo mundo só falando sobre escrita, falando sobre livro, e quem não é autor vai achar isso muito estranho. Eu totalmente sou daquela que adoraria fazer parte de ficar ouvindo o que eles têm para dizer, acho que vocês também, mas eles se encontram sempre,
o ano todo, batem papo online. Então, se vocês escutarem algum barulhinho de mensagem chegando, é porque ela não consegue desligar e são eles mandando mensagem para ela, tá? There's one of your readers called Café com Livros wants to know how you felt when you finished the last book of the Bedouins. If you felt like you were gonna miss those characters, or if you're like, yeah, that's fine, I'm done with you, it's okay, you can go now. So how did you feel when you finished writing the Bedouins? It's a bit of each. Writing the last book, Wulfric's book, made me very nervous because readers were expecting so much and I wasn't sure I could give it to them. So finishing that book and knowing it was the end of the series was very satisfying. I thought, well, I've done it. I've completed it. At the same time, you think, oh, that's the end. And for so long, I'd been writing their stories and sort of living their lives, and then it was ended. So it's when I come to the end of a series, it's a bit of both. It's sadness that it's over, but relief that it's done and it's a complete body of work for readers. I'm always afraid I'm going to lose my muse or die when I still have one book of a series left to write. O Café com Livros BR ou R, gente, agora eu não lembro, perguntou como ela se sentiu ao finalizar os Bedouins, se foi uma coisa meio, vou sentir falta desses personagens, ou se foi uma coisa no sentido, ai, já deu, sabe? E ela falou, olha, foi um pouquinho de cada coisa. Quando eu estava escrevendo o livro do Wulfric, que é Ligeiramente Perigosos, eu estava muito nervosa, porque os meus leitores queriam muito esse livro, eles estavam esperando muito esse livro. Então, foi uma mistura de... Eu estava muito satisfeita em terminar, do tipo, ai, pronto, finalizei, completei, mas, ao mesmo tempo, eu passei tanto tempo seguindo essas vidas desses personagens, envolvidos com eles, que a gente sente um pouco de saudade. Então, é uma mistura de tristeza e com alívio de que eu finalizei, né, uma obra inteira, e que eu sempre fico achando que eu tenho muito medo de ou a minha musa sumir, né, a minha inspiração sumir, ou eu morrer antes de acabar aquele último livro de uma série. Então eu sempre fico muito nervosa. Gente, muito figura, ela é muito figura. I'm like, you're so much fun to talk about like this. Yeah, everybody's like, Wulfric is the best. I'm in love with the Duke Wulfric. Everybody loves Wulfric. Another reader of yours, Ana Maria, wants to know, how did you come up with each of the survivors' stories in terms of trauma and redemption? How did you come up with them? And comentando sobre livros, that's another reader adds, which one of the survivors was the hardest to write and why? How did I come up with them? I wanted 6 or 7 of them. I think I decided on 7. That's, yeah, 7. And I wanted them all to have sort of a different experience and a different type of injury. So I thought it all out ahead of time. You know, one was going to be blind and one was going to be a woman, and you know, so on. So that's how I came up with the 7. Which one was the hardest to write? I think maybe the blind one, the second book, because that was something I had to imagine. Everything in his life, I had to imagine what that would be like if he couldn't see. And especially the fact that he had been able to see and lost his sight suddenly, what would that be like? And so I gave him the panic attacks that he has occasionally. And some readers wanted me to
give him his sight back at the end, or at least partially. They didn't want him to go through life blind. But no, I wanted it to be real. So to leave him blind and know that he would never see his wife and never see his children was heart-wrenching for me. And yet I didn't want to make him a pathetic character. So it was difficult, but I really enjoyed writing his story. Vincent is the best. I love him. Although Benedict is my favorite. I love Benedict. Yeah. But Okay. Vincent, he really shows that so much strength, inner strength that you said before, and going through that. So yeah, that was heartbreaking to read. So I can only imagine how heartbreakful it was to write it. So. Yeah. Gente, a Ana Maria, que é a Itameana Maria, perguntou como ela teve inspiração para o Clube dos Sobreviventes, para cada personagem, e o Comentando sobre Livros perguntou qual dos Clubes dos Sobreviventes foi o mais difícil de escrever. Então, eu falo, olha, a minha ideia principal foi, eu resolvi que iam ser 7, e eu resolvi que deveriam ser experiências diferentes e traumas físicos diferentes. Então, eu sabia que um ia ter um problema psicológico, eu sabia que um ia ser cego e assim por diante. Um ia ser uma mulher e assim por diante. E o livro mais difícil para mim, para escrever, foi o do Vincent, que é o segundo livro na série, que é o Um Acordo e Nada Mais, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Um Acordo e Nada Mais. Que é o livro do Vincent, porque ela falou tudo que acontece com ele, eu tive que imaginar. Ele era uma pessoa que tinha visão e que perdeu a visão, então ele tem ataques de pânico ocasionais. E, ao mesmo tempo, eu tinha que imaginar como seria isso, não só uma situação de uma pessoa que não enxerga, mas que enxergava e perdeu a visão. E muitos dos meus leitores queriam que ele recebesse, até o final do livro, que ele conseguisse recuperar, pelo menos parcialmente, a visão. Mas eu não queria, eu queria que fosse real mesmo, que ele ficasse mesmo cego, mas que isso não fosse uma coisa ruim para a personalidade dele. Ele ainda se mantém um personagem forte nesse sentido. E só que é de partir o coração, sabendo que ele nunca vai olhar para o rosto, nunca vai ver o rosto da esposa dele, nunca vai ver o rosto do filho dele. E foi muito difícil escrever isso. E aí eu falei que realmente, embora o Benedict seja o meu favorito, o Vincent é de partir o coração de ler, embora ele tenha uma força muito grande, ele é um personagem muito forte, e ele tem uma situação super trágica, que é essa de ter perdido a visão. E de não recuperá-la, né, no sentido. A gente quer que a ficção seja perfeita, né, gente? Mas não é assim que funciona, infelizmente. And like we all want fiction to make our lives perfect, but life is not perfect, so that's he's not going to get his eyesight back. So the Bedouins, let's talk about the Bedouins a bit. When you start the first book, we see the Bedouins as a family that it's very established and very powerful, and although they love each other inside the family, they have their ups and downs and everything, but they're very on their high horse. And throughout the books, we see them exchanging experiences with people from different social backgrounds, economic backgrounds, and everything. And that kind of brings a different perspective to their lives. And I think it betters them in a lot of ways. And it's very, very incredible and interesting to see. So your reader, Sabrina Oliveira, wants to know what inspired you to create the Bedouins, and if you have a favorite Bedouin, and if you have a Bedouin that you think looks more, feels more like you see yourself in that character. Right. How did I come up with the Bedouins? Mm-hmm. I don't know. Do you have the book A Summer to Remember published in Brazil? Not through us. I'm not sure if another publisher has it. I'm not sure. Right, because in that book, mm-hmm. I needed a really snooty aristocratic family
to give the heroine a rough time. And I created the Bedouins. They were just minor characters in that book. But as soon as I created them, they wanted to take over the book. They absolutely dominated it. I had to keep striking out whole pages because it wasn't their story. Get out of here. And so I made a pact with them. And I told them, okay, you stay in the background in this story and I'll give you all your own stories. And that's how the Bedouin series was born. Do you want to share that first? Yes. Okay. Eu perguntei assim, os Bedouins, eles são personagens, né, gente, com uma família super aristocrata, muito querida entre si, embora eles tenham as próprias tretas, né, lá dentro e tal, mas são muito unidos, mas eles são muito snobs, e quando você começa a ler a história, pelo primeiro, que é o Ligeiramente Casados, eles vão se envolvendo com vários outros personagens de outros backgrounds social e econômico, e isso vai mudando a perspectiva, a noção de privilégio que eles têm, e isso vai mudando conforme a série vai progredindo. E isso acho que é uma coisa muito boa, muito positivo. Eu falei, então, quem foi que perguntou aqui que eu perdi? A Sabrina O7 Oliveira perguntou qual foi a inspiração para criar os Bedouins, né? E ela falou, bom, tem um livro chamado Summer to Remember, que não foi publicado pela gente, mas a gente não sabe se foi publicado por uma outra editora. Eu estou na dúvida, tá, gente? Por isso que eu não estou traduzindo o título aqui para vocês. Mas ela criou, os Bedouins aparecem nesse livro, que muito rapidamente, porque ela precisava de uma família aristocrata que fosse ser um problema na vida da heroína, tá? Fosse ser um empecilho na vida dessa heroína desse livro. E eles apareceram para isso, muito simplesmente, assim, muito rapidamente. Só que ela teve que editar esse livro várias vezes, porque eles começaram a crescer e querer aparecer mais, e a levar a história para um outro caminho, e ela falou, tá, para. Vocês querem tomar conta do livro, o livro não é de vocês, eu vou fazer um trato com vocês, então. Ela falando com os personagens, tá, gente? Vocês ficam quietos, ficam aí como coadjuvantes, ficam aí quietinhos no fundo da história, que eu vou escrever uma série só para vocês. E aí foi por isso que foi criado a série dos Bedouins na sequência. Ok. All right. You wanted to know which Bedouin... Which one, if you have a favorite. And which one is most like me? Yes. Yes. Well, I think Wulfric, obviously, is my favorite. As soon as he started to develop in the books, I thought, oh, yes, he's, I really love him. But I had to be very careful not to humanize him too much. He's so aloof and cold on the outside. But I didn't want to soften him up too much. I wanted him to stay the same right through to the end. And that was tricky, but I enjoyed doing that. Mm-hmm. And do you want to deal with that first? And then I'll Yes. come to the character most like me. Yes. O Bedouin preferido dela é o Wulfric, que é o de vários de vocês que eu sei que vocês estão colocando aqui, apaixonadas pelo Wulfric, que assim, a partir do momento que ele começou a se desenvolver, ele começou a tomar forma, eu pensei, sim, gosto, quero muito. E só que ela não quis que ele se tornasse muito humanizado logo de cara, e foi difícil, porque ela queria mantê-lo distante, muito frio, o tempo todo, durante todos os livros, até a história dele, e que foi difícil de fazer, não foi uma coisa fácil de fazer, não. Mas é o Bedouin preferido dela. E agora ela vai dizer qual é o Bedouin que tem mais a ver com ela, qual que parece mais com ela. Okay, and which one it's more like you? I think none of them really, but maybe Aidan, who is he's a man of honor, and he keeps his promises, he does what's right, he sticks by what he has said, by duty and what he has said he will do, but at the same time he cares for people and he wants to help them, and
do what's right for them. So I see this sort of double aspect to his character, and I like to think maybe I'm a bit like that, a bit uptight about some things and the rules, but at the same time, people and their feelings and helping them are the most important thing in life. Awesome. E a Bedouin, que tem mais a ver com ela, ela falou assim, não exatamente, eu acho que nenhum parece muito comigo, mas eu acho que o mais próximo seria o Aiden, que é o nosso herói do Ligeiramente Casados, porque ela falou assim, ele é um homem de honra, ele honra e mantém as suas promessas, ele, por um lado, ele é muito fechado para algumas coisas, muito cético, né, para algumas coisas, mas por outro ele se importa muito com as pessoas, ele quer ajudar, ele quer fazer o que é certo, e eu gosto de pensar que eu sou um pouco assim também. Então, gente, não dá para amar mais do que a gente já ama ela, será que dá? Eu acho que dá até o final dessa live, hein? I'm like, do we think that we can, be even more fans of yours? I think by the end of this live, yes, we can be even greater fans of your work, Mary, because you're amazing. Ideisa wants to know if you thought that one day, your books would be read by so many people around the world, and how do you feel about that? I always wanted to be a writer. When I was a child, people asked me what I wanted to do when I grew up. I always said I wanted to be an author. Mm-hmm. So I suppose it was always a dream of mine to be published and to be read around the world. But that's not quite the same as having your dream come true. And sometimes, I look at you sitting there with book covers with my name on them. And I think, is that real? Sometimes it almost overwhelms me. Most of the time it's just the way things are. And then I think, good grief. I have all these readers all over the world, and what a dream come true. It's just, I'm so fortunate, so lucky. The luckiest of mortals. A Ideisa perguntou, gente, o que ela acha se ela já tinha pensado que um dia iriam ter tantas pessoas no mundo todo lendo os livros dela, e o que ela acha disso. E aí ela falou assim, olha, desde pequena eu sempre quis ser uma escritora, eu sempre quis ser uma autora. E quando me perguntavam, quando eu era pequenininha, o que eu iria ser, eu falava que eu queria escrever livros. E então é um sonho, sempre foi um sonho ser publicada no mundo todo, ser lida no mundo todo, mas ter esse sonho e ter esse sonho realizado são coisas muito diferentes. E eu fico vendo você do outro lado, com várias capas de livro com o meu nome, e eu fico assim, isso é real? Isso é verdade? E às vezes eu fico meio chocada com isso. Normalmente é assim, né? É do jeito que as coisas são. Mas às vezes eu realmente me dou conta e eu não acredito que é real. E eu sou muito afortunada e eu sou, acho que a mortal mais sortuda do mundo. Gente, ela é muito fofa. I'm like, yeah, we love you. It's a given, Mary. You own it. We love you. That's as I asked you before, in your website, you said that your love for traveling and for learning got you from Wales to Canada. So do you think after the pandemic is over and everything, will your love for traveling get you to Brazil? I hope so. Yeah. It's hard at the moment to see to the other side of this pandemic, isn't it? Mm-hmm. Hard to imagine that we'll ever be able to travel ever again, but we have to have hope, and it will happen. And yes, if I can still get on a plane, I will come. Gente, eu perguntei o nosso famoso hashtag Please Come to Brazil, né, galera? Que a gente tem que aqui apresentar o nosso momento. E ela falou que né, ela sempre gostou foi o amor dela por viajar e por lecionar que levou ela do País de Gales para o Canadá. Falei, essa paixão por viajar um dia vai trazer você para o Brasil depois que a pandemia passar e tudo mais?
E ela falou, ai, olha, eu realmente espero que sim, porque é tão difícil a gente pensar em viajar num momento desse, assim, é tão difícil já imaginar isso voltando a acontecer, mas eu realmente espero que venha a acontecer e eu podendo entrar num avião, sim, quando tudo estiver calmo, eu quero ir para o Brasil, sim. Então, gente, olha que delícia. Teremos Mary aqui um dia, se Deus quiser. You have been writing for a very long time, always romance novels. And although the genre is the same, the stories are fresh and they are current, even though they're in the 19th century. Your reader, Ali Bisotto, wants to know your secret for doing that, for keeping the stories fresh. It's hard to answer, but I'm very aware, especially now after I've written so many books, I'll come up with a character or I'll come up with a plot idea and start to get excited about it. And then I'll think, oh no, I did that in such and such a book and I can't do it again. So I always try to come up with different plots. It's not always easy, and I do some things, over and over again. There are certain themes that I do a lot, but I always try to be aware of not completely repeating myself. And as far as characters are concerned, I can take two characters that are very similar in many ways, but when I start writing their story, when they start acting and thinking and talking and reacting, their individuality comes out. In the real world, we're all different, millions and billions of us, and we're all different from one another. And this is what happens when I write. I don't think it would be possible for me to write two characters that are exactly the same, because their stories and their circumstances, the other characters are different, and I get right inside them. I know them from the soul outwards, and so they're all different. And I hope this comes out. I would hate readers to say of me, oh, her heroes are all the same, or her heroines are all the same. So it pleases me when people say that everything is fresh and different like that. You're welcome. A Ali Bisotto, gente, perguntou, é o seguinte, porque a Mary escreve já faz bastante tempo, e embora o gênero seja romance de época, seja o mesmo, as histórias se mantêm atuais, mesmo, né, sendo de época, e são sempre novas. Então, qual é o segredo dela de manter a novidade, né, nessa escrita? E ela falou, olha, às vezes, quando eu começo a criar um personagem, eu começo a ficar empolgada com esse personagem, eu falo, ai, não, eu já fiz isso no outro livro, ou esse personagem é parecido com aquele outro personagem que eu já escrevi, e eu tento manter as minhas narrativas e as minhas histórias diferentes. Mas, embora alguns temas sejam repetidos no sentido de eu usá-los novamente, eu não escrevo da mesma forma, ou eu não escrevo com personagens repetidos, e os personagens podem ser semelhantes, mas quando eles começam a falar e a agir e a reagir e a aparecer mesmo na página, a individualidade deles se fortalece e aparece para mim. No mundo real, nós somos bilhões de pessoas completamente diferentes. E a mesma coisa acontece na página para mim. Eu corro para que, né, eu torço para que isso aconteça na página para mim, que nenhum dos personagens meus sejam parecidos, sejam iguais. E ela falou assim, eu conheço esses personagens da alma, né, até a ponta do fio do cabelo. Então, eles são muito, muito reais para mim. E eu odiaria se pessoas falassem assim para mim, todas as heroínas dela são iguais, todos os heróis são parecidos. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês acham que eles são bem diferentes e que se mantêm atuais e né, seja uma novidade, porque eu me esforço muito para isso. Last question before we go to the comments and then everybody has more questions to ask.
You said that writing has always been your dream, and it wasn't easy because you wrote as like a second job for decades. You were a teacher and everything, and it was a project that you really had to engage with to make it come true. So a lot of your readers are also writers. So do you have any advice for them? The only advice I will ever give to writers, because we're all different, and I do not want to try telling people how they should do it. We're all different. The only advice I will always give writers is to write. It seems very obvious, but many people put off writing. They want to read more about how to do it. They want to go to some workshops. They want to get all the laundry done first. They want to get the children through school first, And sometimes they almost never get around to writing. If you want to write, you write. I was an English teacher. I had preparation to do, papers to mark, and I wrote longhand at the kitchen table, my first books. It was my hobby. That's what I called it, and that's how I wrote every evening. It was my own time, finally, time for me, and I wrote. So if you want to write, write. Perfect. Gente, a última pergunta foi sobre dicas para quem quer escrever, porque ela contou aqui pra gente, né, que ela sempre gostou de escrever, sempre quis escrever, sempre quis ser uma autora, mas que foi difícil. Ela trabalhou durante décadas como professora de inglês e ela escrevia como um hobby, né? Então era uma coisa que ela realmente teve que planejar e realmente se manter para que o sonho dela se tornasse real em ser uma autora tempo integral. Então, qual é a dica que ela dá para quem quer escrever? E ela falou, olha, nós somos muito diferentes e eu não quero nunca dizer para os outros como eles devem fazer as coisas, porque nós somos pessoas diferentes, seremos autores diferentes. Então, a única dica, o único conselho que eu dou é escreva. Muita gente quer ler sobre como escrever, quer ir para workshops de escrita, quer botar roupa para bater primeiro, quer criar os filhos primeiro, quer fazer a vida acontecer primeiro e acaba nunca escrevendo. Então, eu fui uma professora de inglês, eu tinha trabalhos para corrigir, aulas para planejar, para dar, para ministrar, eu tinha os meus filhos para criar e toda noite eu escrevia meus primeiros livros, eu escrevia à mão. Na mesa da cozinha, eu sentava e escrevia, porque era um tempo para mim. Então, se você quer escrever, a única coisa que eu posso dizer é escreva. Gente, ela é muito maravilhosa, é isso que eu tenho a dizer. E é isso. Okay, now we're going to take a couple of questions, just a couple, so we don't keep you too much long, and then I'm going to do the cover reveal for you. All because right, you haven't watched, you haven't seen the cover. To that. Gente, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui que estão aqui no chat que vocês fizeram, e depois eu vou revelar para vocês, caso vocês já não tenham visto, porque eu sei que uma galera corre na internet para catar, mas eu vou revelar aqui para ela, que ela ainda não viu, a capa do 6º livro do Clube dos Sobreviventes e informações sobre o que pré-venda. Alguém falou pré-venda? Oh, meu Deus, então é isso aí, hein? Cadê? A lot of questions. What was your inspiration for Wulfric? Everybody loves Wulfric. I think this is so much fun. One question, as you did with the Survivors Club, bringing more diversity to the genre, because we have, different traumas and everything, and that's real life for everybody, not only attached to war. Do you plan on bringing more type of diversity to the genre in your next books? Well, I have already written another series. After I've written 9 books of another series, and it's a family. Diversity,
I'm not sure if that's quite the right word, but again, I try to make every character different from every other. So I think of each book as a new challenge. It's not just another, I'm not churning out another book the same as all the others. Gente, a estante diagonal, é isso aqui, perguntou assim, Mary, assim como a série do Clube de Sobreviventes, você pretende trazer mais diversidade para o gênero? E aí eu expliquei isso para ela, ela falou assim, eu não sei exatamente se diversidade seria o termo, porque embora eles sejam muito, tenham traumas físicos e psicológicos e tudo, vem de guerra isso e não exatamente vida normal como nós temos, né? Não sei nem se a vida normal seria um termo certo, gente, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, porque eu estou meio enrolada aqui nessa tradução. Mas eu acho que cada livro é um desafio diferente e eu sempre busco uma coisa diferente para trazer. Então, eu sempre busco essa novidade para personagens. E eu escrevi uma série inteira de uma família também depois do Clube de Sobreviventes. São 9 livros e também é uma série de uma família. Então, só para vocês saberem, também tem mais uma série de família vindo aí. Ok. Just see. And do you have a character that you like better to write? Like, was there a character that you had most fun writing or that you miss writing when you were writing, or Bedouins or the Survivors Club? You mean a single character or a character type? No, a single character. A single character that I had most fun writing. I think maybe, I don't know if it's a book that you have there. It's More Than a Mistress. The Duke of Tresham is the hero in that book. I had huge fun writing his story, such a volatile character. I always remember that book as being real fun to write. So. Which one is what's the name of that one? Called More Than a Mistress. Gente, eu perguntei, um de vocês perguntou se ela tinha um personagem específico que ela se empolgou, assim, que ela gostava muito, que se divertiu muito escrevendo. E tem um livro chamado More Than a Mistress, que não é das séries que a gente tem, eu não sei se ela está publicada aqui por outra editora, mas que tem um nome que é o Duke of Tresham. Is it? Tresham. O Duque de Tresham é o nome do personagem, e que ele é muito volátil, e ela falou que ela gosta muito dele, porque foi muito divertido escrever, porque ele é realmente muito complexo nesse sentido. I should mention, are you listening to someone? Another character in a book that's coming up there, the Imogen story, the book. Yes. Her hero, I had great fun writing him. Oh, it's the Percival Hayes. Yes. Right? Yes. I had a lot of fun with him. Ela falou que também um outro personagem que ela amou é o herói do próximo livro, que é o livro da Imogen, que é o Percival Hayes, que é um conde, que ela falou também que ela se divertiu horrores escrevendo ele. Já quero, gente. Vocês também, né? We're like, yeah, we want that one. And I think that's it. Shall we do the cover review? Yes. Gente, vou mostrar para vocês a capa, porque é a primeira vez também que a Mary vai ver a capa, tá? Essa é a primeira vez que ela faz uma live com pessoas que não falam o idioma dela. Então, é a primeira vez que ela faz uma live internacional. Yay! Então, vamos mostrar para vocês agora a capa de Um Beijo e Nada Mais, que é a história da Imogen, que é o 6º livro do Clube dos Sobreviventes, e é o livro do Only a Kiss, tá? Essa é a capa, hein, gente? Atenção para a empolgação dela, tá? This is the cover for Only a Kiss in Brazil, that it's coming in August. Gente, em agosto, tá? Vai sair o livro. Oh, that's very pretty.
Isn't it beautiful? Yes. And it's purple. It doesn't show Right. because of the color, but Yes. it's purple. It's very purple. Yes. Yes, I like her hat. Yes, that's very Imogen, right? Yes, that's very pretty. Yes. Gente, essa é a capa do Um Beijo e Nada Mais, que vai chegar para vocês em agosto, que vai vir com brinde na pré-venda. The pre-order is gonna have swag. It's gonna have a little, the magnets, the bookmarks there, the magnets, the one that I told you about. Yes. Então vai ter, gente, ele vai vir na pré-venda com 2 marcadores que são imantados, que são esses aqui, ó. Oh, very nice. Oh, those are lovely. It's front and back, and then front and back. Yes, those are Isn't lovely. it lovely? Yes. Ooh, they'll be nice to receive. We'll So see. everyone people who pre-order a book get those. Yes, everybody nice. that pre-orders them gets these. Yeah. Gente, tá vendo? Brinde da pré-venda aqui avisando. Assim que acabar essa live, vai ter post para vocês lá no Instagram com as informações da pré-venda, tá? Então fiquem ligadas aqui nas redes da Arqueiro. E lembrando que tem o código de 15% de desconto dos livros do Clube de Sobreviventes no Submarino. E que tem informação que é Mary 15 é o código, tá? Também tá nas nossas redes sociais. Por favor, não percam essa oportunidade se vocês ainda não completaram a sua coleção ou se vocês ainda não conhecem essa escrita dessa maravilhosa que é a Mary Balogh. I'm just telling them the discount that they have for the Survivors Club books and where to get the link for the pre-order of Only a Kiss, and then everything and everybody and all the things, so nobody goes home without the book and everything else. So, Mary, thank you so much for this. It's been a pleasure, and it was so nice having you. It's been lovely. So I'll be able to go and see all the comments now on the... I think so. I hope so, because I think I sent you the... I really hope this doesn't, you know, goes away after we finish the live, because sometimes, right. Well, we'll yeah, see. Sometimes that happens. So I really hope that doesn't go away. Gente, vou finalizar a nossa live aqui, mas eu vou fazer um pedido para vocês, tá? Tá vendo essas mensagens maravilhosas que vocês estão colocando aqui? Às vezes, quando a gente finaliza, às vezes eles somem. Eu não sei por quê. É um mistério tecnológico. Então, eu vou fazer um pedido para vocês. Quando finalizarmos a live, dá uma olhada, entra de novo no link do YouTube, vê se está lá os comentários. Se tiver, ok. Se não tiver, vamos encher o comentário de amor, como vocês colocaram aqui, para ela poder ver depois. Encham de coraçõezinhos os comentários do vídeo depois, só para ter certeza, para ela saber que vocês estão tão apaixonados por ela quanto todos nós aqui, tá? Por favor, esse é um pedido que eu faço para vocês, se vocês toparem. E se vocês estiverem vendo esse vídeo depois gravado, deixa seu amor aí para Mary Balogh, que é maravilhosa. I'm just asking them because sometimes these comments, I don't know why, it's like a technological mystery. They vanish after the live ends. Yes. So I'm like, be sure that after it ends, if they vanish, go on the other comments, because there's another place for comments, and send her your love, put lots of hearts and everything. Don't let her think you didn't see it and you didn't send your hearts and everything. So I'm asking them, so hopefully they'll do that as well. There's a lot of hearts over here. I hope the internet doesn't, you know, erase the comments. Right. Anyway, thank you so much again, Mary, for everything. Thank you very much for having me. Thank you to everyone who sent hearts and comments. And I'll see you in Brazil. Yay. Gente, ela adorou participar, agradece a todos vocês que mandaram perguntas e que mandaram vários corações aqui, e se Deus quiser, um dia ela vem e vai ver a gente aqui no Brasil também. Então é isso. Muito obrigada por mais uma live, por vocês ficarem aqui com a gente, e a gente se vê amanhã, 13h, lá no Instagram da Arqueiro. Um beijo e até mais.
Agora calma, que I need to know how I end the broadcast. Okay, now I do.